Você olha para ela hoje e sente que algo mudou, mas não consegue apontar exatamente o que. Ela ainda está ali, ainda responde, ainda cumpre os acordos, ainda é educada, mas algo essencial desapareceu. A energia não é mais a mesma. O brilho nos olhos não volta quando você entra na sala. O tom da voz ficou neutro. As perguntas sobre o seu dia ficaram mais curtas. O interesse parece distante. E você pode até pensar que isso é apenas uma fase, cansaço, rotina ou estresse. Mas a verdade é que existe um dia específico, silencioso e invisível, em que uma mulher vai embora emocionalmente, muito antes de ir embora fisicamente. E quase ninguém percebe quando esse dia acontece. Porque não há discussão, não há drama, não há anúncio. Existe apenas uma mudança interna profunda que transforma completamente a forma como ela sente, reage e se conecta. O dia em que você a perdeu não foi quando ela fez as malas. Foi quando ela parou de tentar ser vista, ouvida e escolhida. Antes disso, ela tentou de todas as formas possíveis. Ela explicou o que sentia, ela falou do que doía, ela pediu atenção, pediu presença, pediu pequenas mudanças que para ela significavam tudo. Ela não queria perfeição. Ela queria reciprocidade. Ela queria sentir que importava. Que o esforço dela era notado. Que o amor dela não era invisível. Só que cada conversa que não levava a lugar nenhum, cada promessa que não se cumpria, cada gesto que era ignorado criava pequenas rachaduras dentro dela. E essas rachaduras não aparecem de fora. Elas são internas. Elas são emocionais. Elas são silenciosas. Enquanto você acreditava que estava tudo sob controle porque não havia mais discussões, ela estava internamente acumulando decepções. E o que destrói um vínculo não é uma grande traição. É a repetição de pequenas negligências. A psicologia feminina funciona de forma profundamente emocional, mas também extremamente adaptativa. Quando uma mulher percebe que demonstrar sentimento não gera conexão, ela começa a recalibrar. No começo, ela tenta mais. Fala mais, explica mais, se esforça mais. Depois, ela começa a reduzir. Reduz a intensidade, reduz as expectativas, reduz o investimento emocional. Não porque deixou de amar, mas porque amar sozinha dói. E esse processo é tão gradual que quase ninguém percebe. De fora, parece apenas que ela está mais tranquila, mais madura, mais calma. Mas por dentro, ela está se afastando. O dia em que você a perdeu sem perceber é o dia em que ela percebeu que insistir estava machucando mais do que desistir. É quando algo muda dentro dela. Não é um estalo barulhento. É um silêncio profundo. Ela para de repetir o que sente. Para de explicar o que precisa. Para de pedir aquilo que já pediu 1000 vezes. E quando uma mulher para de pedir, algo muito sério aconteceu. Porque pedir exige esperança. E naquele dia, a esperança morreu. Ela não faz escândalo. Não ameaça ir embora. Não entra em conflito. Ela apenas observa. Observa o quanto você se importa. Observa se você percebe o afastamento. Observa se você tenta se aproximar. E quando nada muda, algo se consolida dentro dela. A ideia de que lutar não vale mais a pena. É nesse ponto que você a perde. Não quando ela some, mas quando ela deixa de tentar. A frieza que você vê depois disso não é arrogância. É exaustão emocional. É o resultado de alguém que tentou ser tudo e se sentiu pouco. Ela já passou pela fase da conversa, da paciência, da explicação, da tentativa. O que sobra agora é a autopreservação. Ela não se envolve como antes porque se envolver sem reciprocidade machucou demais. Ela não se entrega como antes porque entregar não garantiu cuidado. Então ela cria um escudo elegante, silencioso e funcional. E esse escudo muda completamente a dinâmica. Antes, um gesto pequeno já a fazia sorrir. Antes, uma promessa era suficiente. Agora, nada parece tocar. E você pode achar que ela se tornou difícil, fria, distante. Mas o que realmente aconteceu é que ela aprendeu. Aprendeu que palavras não significam muito quando não vêm acompanhadas de comportamento. Aprendeu que amor que não é sustentado vira dor. Aprendeu que continuar investindo em algo que não cresce só drena energia. O dia em que você a perdeu foi o dia em que ela começou a se proteger de você. E isso é algo que quase ninguém percebe porque ela ainda está ali fisicamente. Ela ainda conversa, ainda responde, ainda sorri às vezes. Mas emocionalmente, ela começou a se retirar. Ela está arrumando as malas por dentro. E quando uma mulher chega nesse ponto, voltar a alcançá-la se torna cada vez mais difícil. Existe uma diferença enorme entre uma mulher magoada e uma mulher desligada. A magoada ainda reage, ainda discute, ainda se importa. A desligada observa. E quando uma mulher apenas observa, ela já está indo embora. Porque observar não exige esperança. É só constatação.
Ela começa a analisar suas atitudes em vez de suas palavras. E isso muda tudo. Porque agora promessas não têm mais poder. Agora discursos não emocionam. Agora só comportamentos consistentes geram algum impacto. E se isso não aparece, ela continua se afastando. O mais cruel desse processo é que ele é silencioso. Não há uma data marcada. Não há um aviso formal. Há apenas um ponto em que ela para de se importar tanto. E esse ponto é quase irreversível. Porque para ela voltar a sentir, ela teria que voltar a acreditar. E acreditar novamente significa se colocar em risco de ser machucada de novo. Algo que ela prometeu a si mesma que não faria. Por isso, quando você finalmente percebe que ela mudou, geralmente já é tarde. Você tenta se aproximar e encontra alguém que não reage mais. Não porque não sente, mas porque não permite mais que o sentimento ultrapasse a barreira da razão. Ela escolheu a própria estabilidade emocional. A mulher que você perdeu não foi embora em um dia específico no calendário. Ela foi embora no dia em que percebeu que estava sozinha dentro da relação. No dia em que entendeu que amar sem ser escolhida é uma forma lenta de se perder. No dia em que decidiu que não imploraria mais por atenção, por presença, por prioridade. E talvez você nunca saiba exatamente quando isso aconteceu. Mas uma coisa é certa. O dia em que você a perdeu foi o dia em que ela parou de lutar por você. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido alguém. Ou talvez tenha se reconhecido. Então me diga nos comentários. Você já viveu o dia em que percebeu que não se importava mais? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala sobre aquilo que quase ninguém tem coragem de explicar.